Fábio inventa. Despertar Podcast. Mais um episódio que estamos iniciando agora aqui nos nossos estúdios do nosso Centro Espírita SEARC. E hoje nós vamos falar sobre juventude e espiritismo. E nós fomos muito longe, não é mesmo, Fabiano? Para pegar 3 discípulos de Jesus. Foi mesmo. André, Mateus e Tiago. O que você achou dessa? Tá fraco não, tá? Tá fraco não. Tá, não. André, Mateus e Tiago, na sequência. Eles vieram representando a galera, né? Nós estamos perdidos. Hoje o negócio aqui tá campeão, viu? Gente, bem-vindos, tá? É um prazer receber vocês aqui pra gente falar desse tema tão importante e tão bonito, né? Falar da juventude, falar do espiritismo, o espiritismo com a juventude, né? Que é o nosso intuito hoje. Então eu vou deixar assim, vocês ficarem à vontade, se apresentarem. Vou começar aqui pelo André. Pelo André. É o nosso intuito de fato, Fabiano, e o nosso desafio, porque isso é uma espécie de vácuo dentro. Isso é uma espécie de vácuo dentro da codificação. Juventude, ou seja, mocidade. Dentro da codificação, como é que a gente faz essa leitura? O que Kardec fala disso pra gente? Então, a gente tem sempre que estar fazendo um estudo constante de como é que está essa realidade da nossa juventude pelas cidades e ver como é que a gente consegue levar o espiritismo até elas. Sim. Esse é o nosso grande desafio, porque a linguagem vai mudando de época em época. Na época de Kardec, o jovem estava na reunião mediúnica com Kardec. Hoje, o jovem está com o celular na frente. Como é que a gente se comunica com o jovem? Então, a questão que a gente vai levantar aqui também vai ser essa. Beleza. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Mateus. E o Mateus, que já esteve com a gente aqui. Já. Mateus, que é da banda do Grupo Nós. Né, Mateus? Foi um prazer ter você aqui de novo, meu amigo. Digo mesmo, prazer. O Mateus tá agarrado, tá trabalhando muito. Tô gostando de ver o Mateus. Tô gostando de ver. Mateus, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade aí. Queridos, é um prazer estar aqui falando desse tema muito importante, muito sensível, né? Meus amigos de longa data, que a gente já vem trabalhando exatamente nessa área da juventude, como o André disse perfeitamente, é um desafio, não só a juventude espírita, né? A gente observa que toda a juventude, de forma geral, está passando por grandes desafios, por processos dificultosos, que a gente sabe que o espiritismo está lá para conseguir consolar, conseguir orientar e facilitar, né? Passar por esses processos. Então, maravilha, meu amigo, isso mesmo. Meu amigo Tiago, você concorda com essas duas figuras aí? Seu Tiago maior ou menor? Pela estatura, eu acho que tá o menor, viu? Cresceu muito, não. Vamos lá, meu amigo. Mas é muito legal receber esse convite, é um prazer, agradecer. E estar com vocês, estar com amigos de longa data, amigos de juventude. Maravilha, né, juventude espírita. Você tinha que lembrar disso. Mas é um processo interessante, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando exatamente nisso. E hoje, com meus 33 anos, a gente vai pensando como a juventude foi sendo ressignificada durante toda essa trajetória, para mim. Então eu penso meu início ali com os 12 anos, né, iniciando o processo da reunião com juventude, mocidade, encontro espírita, e acho que eu nunca parei para pensar nisso. Hoje, enquanto adulto, né, como a juventude é representada nesse lugar que eu me encontro hoje. E talvez a necessidade de ressignificar isso. O André falou de uma forma muito, muito brilhante essa necessidade de sempre pensar no ressignificar. E talvez a juventude, a gente está precisando pensar em ressignificar não só a nomenclatura, né, mas o movimento, a funcionabilidade dela dentro do movimento espírita. Muito bem. Fabiana, essa pergunta é para você. Diga-me. Você fez parte da juventude espírita? Não fiz, mas eu fiz parte da juventude sem ser espírita. Porque eu não comecei como espírita, me tornei espírita. Eu acho que muitos se identificam com isso, né? Então eu não tive a minha juventude espírita, mas eu fui muito atuante. Né? Eu participei muito de grupo de jovens, eu estava sempre atuante, sempre gostei. Então eu me identifico bem, gosto muito de atuar com o jovem. Eu acho que é um sonho nosso, já está querendo trazer um episódio para falar, né, da juventude. Eu acho super importante, eu acho que precisa mesmo
é ali que nasce, né? Ali que vai enraizar, né? Então, assim, eu tenho, igual o Thiago falou, muitas lembranças boas da época que a gente participava com os amigos, que até hoje são amigos, né? Mas eu não vou falar, não, vou deixar para eles falarem, tá? Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque o Thiago, ele vem de uma casa espírita onde eu comecei, que é o Centro Espírita Lázaro. E eu fiz parte da juventude lá. Sabe? Anos e anos. E realmente foi foi muito importante para a minha formação como espírita ter participado da juventude espírita. Então, eu vejo com muita alegria vocês estando aqui, né? Isso. O Thiago, assim, principalmente porque a gente, né, se encontrou várias vezes na juventude espírita e ela deu frutos, né? Bom, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos. Uma pergunta básica. A gente conhece esse movimento da juventude pelo nome da mocidade, não é isso? Isso. Espírita. Então a pergunta inicial, o que é a mocidade espírita? Quem quer responder? A mocidade espírita, do ponto de vista espírita, ela precisa ser a juventude espírita. Sim. Simples assim, né? É simples assim. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, a juventude, do ponto de vista da sociologia, ela é datada. Tem uma idade X, que começa na idade X, e vai até uma idade Y. Tem uma legislação que chama Estatuto da Juventude. E isso dá muita margem para a gente pensar essa juventude. Então, sendo mocidade, sendo juventude, a gente sempre tem como roteiro aquilo que a ciência nos oferece, aquilo que as leis humanas elas conseguiram nos dar para estudar isso, né? Então, não importa, lá é mocidade, lá é juventude, lá é Grêmio, já conheci um lugar que chamava Grêmio Espírita. Então, onde tiver jovens, lá a gente vai estar, lá vai estar também Jesus. É o que a gente tem que pensar, né? Então não é algo assim aleatório, né? Você tem um parâmetro que você pode se apoiar naquilo, é algo construído de forma que, por exemplo, o que eu quero dizer, uma pessoa às vezes pode chegar e querer fazer do jeito dela, de qualquer jeito. Então existe algo que você pode acompanhar para que você não fuja às vezes de alguma diretriz que seria da juventude, seria isso, né? Vou fazer um complemento, né? Sobre isso, a gente tem o apoio de um material que é o material da Federação Espírita Brasileira. Legal. No site da Federação Espírita Brasileira, você vai encontrar um material introdutório que é muito interessante para você começar a pensar, a organizar os grupos de estudo com a sua mocidade ou juventude espírita. Boa, excelente lembrança, porque muitas casas espíritas não adotam a orientação que já foi organizada pela federação e que é divulgada, disponibilizada. Então, muitas casas espíritas fazem o movimento espírita, eu digo da juventude, à sua moda, sabe? Então, se está dentro da federação, minimamente ela foi estudada, testada, discutida, já foi reformada. Né? Os erros já foram então tá substituídos. aqui, gente, não precisa ficar fazendo tentativas. Já está aqui. O que você acha disso? Eu sempre digo que não é um material pronto, acabado e exclusivo. Referência. Perfeito. Mas é um material, uma base, né? além de referência, é um material seguro. Se você quer começar com segurança, o grupo de jovens, tanto o site da Federação Espírita Brasileira, tanto o site da União Espírita Mineira podem te dar uma base para você ter um ponto de partida. Bacana. E nas cidades metropolitanas, você vai ver as casas espíritas, é muito provável que você vai encontrar uma mocidade espírita também para você poder conhecer e conseguir. Foi assim que a gente começou aqui, né, Thiago? Lembrei que agora. Exatamente, você falou, vocês conversando, e eu fui pensando no processo que a gente vivenciou, e é muito legal quando o Piteco fala, né, desse contato que a gente teve. Eu tenho uma gratidão, assim, imensurável, sabe? Pela pessoa dele, né? Ele enquanto um mentor, enquanto um apoiador, porque quando a gente, há alguns anos, né? Eu vou falar quantos não, né? Por favor. A gente
quis retomar o trabalho, né, da mocidade e da juventude e reformular algumas questões, adaptar, porque eu acho que essa é a palavra, né? A gente adaptar e readaptar. Tem a base, tem o fundamento, tem o material, tem tudo ali, e a gente começa por ali, mas vai sentindo e vai modulando, tem essa liberdade para modular. Mas quando a gente fala desse processo, a gente sempre vai ter referência. Então eu queria chegar nessa palavra, a referência, né? Sim. Que aí isso eu vejo de uma forma muito mais lúcida hoje enquanto adulto. Sim. A importância do referencial. Porque, né, a gente não ter isso é meio que andar às cegas. E a gente fica, às vezes, muito perdido. Eu e o Thiago, a gente se conheceu através do que a gente vai conversar aqui hoje também, que é o Encontro Espírita, o EMEG. E a gente começou um projeto junto, que é um projeto de recomeçar, vamos dizer assim, uma mocidade espírita, no caso, no Centro Espírita Lázaro. E não bastasse todo o material que a gente tinha da FEB, não bastasse conversar com o pessoal de Divinópolis, não bastasse conversar com o pessoal das cidades vizinhas, e que a gente foi fazer? Olha, na época, nós achávamos Lavras um centro referencial de juventude espírita também. Então, o que a gente fez? A gente foi em Lavras também, e lá a gente encontrou um estímulo muito importante para a gente começar esse projeto. Então, não bastou a apostila de FEB, União Espírita, Versículo de Divinópolis, Lavras. A gente usou diversas fontes para começar um trabalho seguro. Planejamento lascado. Você lembra da primeira reunião, né, Thiago? Lembro. Primeira reunião que teve. Primeira de muitas, né? Foram muitas. E o Pitec estava lá também, eu acho, na segunda. A primeira reunião, se não me engano, foi só eu e o Thiago. A primeira reunião. Essa foi produtiva, porque aí é que saem as ideias, né? Porque tem imagem para uma historinha rápida? Essa Lógico. Que ele comentou? O pessoal de casa adora historinha. É porque o André comentou isso e é tão nostálgico, mas foi uma experiência muito gratificante para a gente. Porque foram meses de pesquisa, de estudo, de trabalho, de visitar outras mocidades, de conversar com dirigências de outras mocidades, de conversar com o pessoal da própria Casa Espírita, na época colegiada, a gente conversar, montar um material, porque é legal ter um referencial. E a gente preparou, divulgou, tinha data, tinha hora, vamos inaugurar e tal. Aquela festa de inauguração mesmo, né? Aquela energia, aquela expectativa. E preparamos uma dinâmica de grupo, coisa maravilhosa. Nossa, isso vai dar muito legal. Vai bombar, vai ser muito interessante. E aí chegamos, e estava marcado para as 7, e 10 para as 7. Ninguém. Não, calma, porque primeiro o pessoal vai chegar na hora, né? É a hora de iniciar. 5 para 7, nada. 7 horas, André, vamos cantar, porque às vezes o pessoal não tá ouvindo. Vamos cantar, a gente cantou a música e 7 e 5, nada. E aí, André, o que a gente faz? E foi muito interessante, porque a gente lembrou de um caso do Chico, né? Aquele caso que o Chico fez o estudo, né? O estudo na Casa Espírita. Fazia vários estudos. Muito tempo sozinho, né? Como encarnado. Nós fizemos a dinâmica, né? E ao fazer a dinâmica, a gente sentia claramente, intuitivamente, a presença da espiritualidade nos oferecendo a participação da própria espiritualidade para o desenvolvimento da dinâmica. A gente não improvisou. Isso foi aonde? Lá no Lázaro. No Lázaro. A primeira reunião, volta da mocidade, voltou com tudo. Muito só a legal gente. isso. E era dinâmica de grupo e a gente não improvisou. Fizemos a dinâmica de grupo como deveria ser mesmo. E não foi sabe? ninguém? E não foi Ninguém. Encarnado, não. Encarnado não. Matheus, você mora em Divinópolis. Atualmente você está morando em Divinópolis. Em Divinópolis, né? Sim. E você vê que as casas espíritas, as mocidades das casas espíritas, há troca de ideias, de experiências, ou estão em ilhas? Ótimo ponto, Piteco. Na verdade, eu ainda sinto muito isso, sabe? Que você falou a questão das ilhas. As mocidades ainda são afastadas. Entre as casas espíritas não há muitas trocas de ideias, mas um ponto positivo. Entre os jovens há essa troca. Por mais que as mocidades sejam isoladas uma das outras, não tenha tantas interações, aos jovens, principalmente os que frequentam os encontros espíritas, que estão nesse movimento jovem, eles fazem questão, têm amizade ou às vezes pegam até alguma responsabilidade de trabalho em outras casas espíritas. Os jovens... Então há uma interação boa. Sim. Né? Mas eu quero dizer que... Que a mocidade são os jovens. Isso. E eu percebo que eles já... nós jovens, né, já
vêm com essa mentalidade um pouco mais aberta, de não se fechar só ao templo ali que segue, que participa das atividades, né? Então o pessoal lá em Divinópolis eu sinto muito isso, não tem muito essa limitação. Eu sou da Casa Espírita X, vou frequentar só lá. Eles trocam, às vezes final de semana, o pessoal convida, vai lá, ou frequenta uma mocidade e trabalha em outra como facilitador. Então os jovens têm essa troca bem interessante, sabe? Por conta deles, não é ninguém que incentiva, é bem legal. Só para eu entender, vou fazer uma pergunta aqui também. Você está querendo dizer para a gente que pelo trabalho, né, desenvolvido pelo Encontro de Jovens, há uma interação entre os jovens, mas que a gente pode refletir sobre a participação das próprias casas espíritas nessa interação entre mocidades? Exatamente, André. Acho que é isso que cabe a gente refletir agora. O encontro, ele abre essa porta, faz a conexão entre as casas espíritas, mas eu acho que isso pode ser impulsionado mais ainda se as próprias casas espíritas promoverem momentos assim. Isso. Eu vejo assim, sabe, Fabiano, quando termina um EMEG, né, que, para quem não sabe, o EMEG é o encontro de jovens espíritas que acontece na época do carnaval, né, e a CEONG, alguns jovens, né, é o pessoal mais adulto, né, mas na Semana Santa. E sabe o que eu vejo, Fabiano? Eu sempre falei isso. Acontecem os encontros que são sempre muito exitosos, muito participativos, o pessoal sai muito eufórico, cheio de energia, mas a casa espírita não está pronta para receber aqueles jovens que ela, a casa espírita, fez toda a força do mundo para que eles estivessem lá no encontro. Quando eles saem do encontro, não tem nenhuma coisa, não continua, nenhum trabalho, nem nada planejado. Então, eu vivi isso anos e anos e anos. E se você me dá oportunidade, Peter... Pode falar, ué. Eu tô querendo puxar a língua de vocês. Nesse ano, eu agradeço, né, o 29º CRE, no nome do Marcos Pessoa, representando tantos e tantos trabalhadores do 29º CRE. Eu fui um dos convidados a estar na coordenação do EMEG agora. Então eu sou uma das pessoas que está na coordenação do EMEG. E nisso eu tive acesso a dados que mostram para a gente a participação dos jovens na Casa Espírita. Tive acesso a dados desde 2013. Fiz um comparativo de 2013 ao ano de 2003, salvo engano. Não, de 2003. Eu vou ver, né? Aqui rapidinho. Tá. Aqui, ó. Foi de 2013 a 2020. Ah, tá. A gente está falando aí de um conjunto de 170 jovens que já participavam, né? De 2013 para 2020, a quantidade de jovens que permaneceram, os jovens, mesmo jovenzinhos nesse tempo, foi de 18 jovens. De um universo de 170 jovens aproximadamente. Depois disso eu fiz uma outra medição, de 2013 até 2024. Alguém quer dar um chute? Quantos jovens permanecem indo? Na primeira, falei 18. Certo. Segunda, 2013 a 2024. Os 10 jovens daquele mesmo grupo permaneceram indo. E a maioria não é jovem mais. Agora, não está aqui agora, tem outro documento, mas se a gente pegar de 2024 a 2025, esse número ele chega a 4. E um desses jovens, que é 4, está aqui nessa sala. É ele. Então, nesse tempo todo, esse número baixou. Ou seja, a rotatividade de jovens no encontro espírita, ela é uma coisa absurdamente alta. E isso nós precisamos atribuir ao modo como as casas espíritas têm se relacionado com as mocidades e as juventudes. Isso era uma pergunta interessante. Você entrou numa pergunta que eu queria te fazer. Olha só, Luiz. Você acha, pode ser para os três, que a mocidade espírita ela ainda faz sentido depois da adolescência? Essa é a pergunta que eu ia trazer para vocês. Você fala para eles? Não, ou no geral, porque eles participam, né? Igual esses dados que o André trouxe para a gente, é preocupante. Então, assim, você acha que o jovem pensa que a mocidade é só para o adolescente? Aí quando ele passa dela, você fala assim, não, agora eu já não quero saber da mocidade mais. Eu vou dar a oportunidade deles falarem, mas só uma curiosidade sobre o EMEG, aproveitando também o espaço de divulgação. Isso. O EMEG, a inscrição dele está gratuita.
Ó, pessoal. Instagram é MEG29CRE. A inscrição tá gratuita. E agora, se você tem até 40 anos, você tem a oportunidade de ir. Ó. Tá certo? Então, eu posso. a gente aumentou a faixa tô etária, dentro, tá tô bom? Viu, dentro. Tô Peter? dentro. Vou dar, né? Isso. Fica à vontade aí. Você acha que numa mentalidade, vou repetir, numa mentalidade, você acha que a mocidade permanece depois da adolescência? Você acha que o pessoal tem essa ideia dessa continuação perante os dados que a gente viu? Eu vou falar enquanto as vivências que eu tive. Né? Sim, que é o isso. que a gente tem como falar com um pouco de propriedade. Primeiro eu vou falar na minha experiência enquanto professor. Eu vejo que tudo que a gente vai passar para o aprendiz, né, para o aluno, aquilo só vai realmente ter um impacto, um poder de impacto, se aquilo fizer sentido para ele, em algum âmbito. Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma dinâmica, eu estou ensinando uma matéria, eu estou passando algo, eu, enquanto professor de música, estou ensinando um instrumento, estou passando uma música. Se aquilo não fizer sentido para a realidade de quem está captando, se perdeu. Sim. Tá? Por que eu falo isso? Porque vai de encontro à sua pergunta. Uhum. E aí, enquanto jovem, aquilo fazia sentido para mim. Sim. Estar ali, ir para o encontro espírita, voltar e ter um espaço para me comunicar com outros jovens, para desenvolver tarefas diversas. Então, você ter esse espaço, aí faz o sentido, sabe? Uhum. Aí faz sentido. E à medida que eu fui crescendo, eu comecei a perceber que o sentido ele precisa ser mantido, só que o lugar dele vai mudando. Por exemplo, faz sentido então a mocidade ser para pessoas... Claro que faz. Só que eu, enquanto adulto, como eu vou me posicionar numa reunião da juventude, talvez aí é que... Entendo. Sabe? É que é o diferencial. Uhum. Porque eu estando ali, talvez, para assumir aquele espaço, o Tiago de 33 anos, numa juventude espírita, eu não vejo assumindo o lugar e o espaço daquele Tiago de 12 anos. Isso. Vocês entendem? Sim. Porque senão eu vou tirar o protagonismo, eu vou tirar o espaço, eu vou tirar a independência que aquele jovem está buscando naquele lugar. Uhum. Então, só que a pessoa, o adulto que entende isso, ele se torna um mentor. E ele ajuda aquele jovem a construir muito mais sentido para tudo que ele faz ali. Bacana. É uma perspectiva construtiva, porque a gente também tem que falar também em uma perspectiva que não é muito construtiva. Quando os jovens mais experientes, uma galera que está ali entre 35 a 40 e por aí vai, há uma insistência muito grande em continuar desenvolvendo certos trabalhos nas casas espíritas. Há uma insistência em continuar com uma determinada metodologia de trabalho, Certo. sem uma reflexão se aquela metodologia de trabalho ela ainda é uma metodologia construtiva para o Mas isso trabalho. não acontece só na juventude. Isso, na maioria das casas espíritas, acontece isso aí. Você fica apegado aos projetos exitosos que deram certo lá atrás. Só que o movimento espírita, ele vem sofrendo, por óbvio, modificações, evoluções, e precisa ser acompanhado pela casa, principalmente dando olhos dando ouvidos à juventude espírita e atenção, porque a mudança da juventude hoje num todo é enorme. Os interesses mudam, o foco muda. E se a casa espírita não acompanhar esses novos interesses dos jovens, as mocidades das casas espíritas não vão comparecer. Não vai haver. O que você acha, Matheus, dessa situação que eu estou falando? Porque eu vejo muito o seguinte, a casa espírita, não, os jovens se viram. Mas não é assim. Fica à vontade aí para você falar. Sua vez. Concordo com você. Vou até aproveitar para juntar a sua pergunta com a sua observação. Eu penso que essa questão
da mocidade só para adolescência, né? Acredito que quando você é adolescente, muitas vezes você vai na mocidade por obrigação, né? Porque seus pais estão te obrigando aí. Ó, esse aqui foi um. E só a partir do momento você começa a entender a importância que ele tem na sua vida de fato. Mas por que eu vejo que às vezes muitas pessoas, quando a gente fala mocidade, também às vezes a gente acaba limitando muito a questão da idade. Algumas pessoas têm esse medo de, nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu já estou ficando mais velho, vou continuar frequentando a mocidade. Mas o que eu observo? A mocidade ela é um espaço muito diferente de outros trabalhos de estudo da casa espírita. Por quê? Boa. Porque lá não é só um lugar onde é depositado o conhecimento. Lá são trocas de vivências, né? Boa. Lá a pessoa não está indo lá Sei. só para receber alguma coisa. Ela vai ser ouvida. É um espaço de troca. E independente da idade, isso é algo que nos falta muito. Muito, principalmente nesse ambiente acolhedor que é o espiritismo. A escuta. Eu ia né? até te perguntar isso, é bom que você já me respondeu. Legal. Né? Se é só estudo. Porque as pessoas acham que a mocidade é só tocar violão, né? Ou é só uma dinâmica, ou é só estudo. Porque eu falo isso porque muitas, igual o Luiz já tinha comentado, muitas pessoas de casa, para ser complementar o que você estava falando, muitas pessoas de casa não sabem o que é a mocidade espírita. Por exemplo, no meu caso, que eu não frequentei, eu tive que procurar saber, ir, conhecer, né? E eu vejo que tem muita gente que às vezes simpatiza com o espiritismo ou se tornou espírita e que não teve essa oportunidade, mas também não conhece uma mocidade espírita, não sabe como é que é. Então, às vezes acha que é uma coisa muito simples, né? E aí o que você estava falando, não é só isso, né, Matheus? Ali a gente aconselha, a gente é um ouvido, né? Hoje, no dia a dia, né, Luiz, como os jovens estão, assim, frustrados, né? Às vezes com pensamentos, né, que levam, às vezes, até a extinguir a própria vida. Mas situações Fabiano, que você que tá falando podem aí, ser movidas pela mocidade, né? Podem ser... Isso aí que você tá falando, isso aí que o Fabiano tá falando, é exatamente o que eu vivi na mocidade. Eu acredito Você, que sim. você tira todo mundo desse ambiente aí, vai num ambiente totalmente diferente, que propõe uma alternativa sadia para a condução da vida, reformando-se intimamente lá do início. Já vem educando a reforma íntima, que você não precisa fazer lá na frente, você já vem se educando. E queria que você falasse um pouquinho sobre... Deixa eu só devolver pro Matheus, que eu cortei ele. É mesmo, senhor? Ó, Matheus. Aí, Matheus, você acha que, então, essa mocidade espírita, ela auxilia nas decisões da vida? Ótima Entendeu? pergunta, ótima pergunta. Porque tá dentro do que você estava falando, Tá dentro né? do que eu tô falando e é isso mesmo, né? Juntando tudo, esse espaço da mocidade, como é que é? Para quem não sabe, né? Ela vai muito além de só um estudo de um livro. É claro que a gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita dentro da mocidade e ele é necessário, né? Sim. Claro. Mas a forma como que esse estudo é feito é muito diversificada, né? É feita pensando na juventude, né? Pensando em formas mais dinâmicas, com bastante troca, bastante conversa, né? Então, principalmente nessa troca de experiência e como ele falou muito bem, você se desenvolver já dentro desses conceitos da doutrina, com todo esse olhar, mas não só com o estudo e com essa conversa, entendendo o que o outro está passando, que o outro está passando é igual você. Então, tudo isso junto é um ambiente muito propício para ajudar pra caramba em todos os desafios, assim. Eu falo que se eu não fosse espírita, nossa, as coisas seriam muito mais difíceis, teriam tido fases muito mais complicadas. Então o espiritismo, durante essa minha fase que ainda estou, né, da juventude, ele foi assim, essencial na minha vida e, nossa, está sendo, né? Então, Está sendo. sem dúvidas. Vai lá, meu amigo. Eu queria saber o seguinte, a pergunta agora, eu quero ver como é que nós vamos fazer para responder. Viu? É? O pessoal vai me Então, bater. até eu vou me ajeitar aqui. Mas você que fez. Ah, fui eu. Qual o futuro? Como vocês veem o futuro da mocidade espírita baseado nesse presente? Nesse que nós estamos vivendo agora, sim. Não que você... Dentro daquilo que vocês, né? Como é que vocês veem o movimento espírita? Eu vejo como promissor. Ah, que bom. Baseado no presente? Baseado. Porque o movimento espírita, ele está sofrendo uma sequência de belas sacudidas. Vocês receberam aqui há pouco tempo o Jorge Elahá. Sim. Né? O Elahá, ele faz um comentário muito bonito, muito pertinente sobre o censo.
que o censo divulgou para a gente É. que o número de jovens espíritas diminuíram. E o número de religiões de matrizes africanas, os jovens aumentaram, né? Justamente pela maneira de se relacionar com a fé. E isso provocou um alvoroço no movimento espírita. Será que o movimento espírita vai acabar? O Jorge Larra até brinca, né? Será que não, o movimento espírita não vai acabar. Mas nós estamos sendo completamente sacudidos para a gente refletir sobre as nossas maneiras de trabalhar com juventude espírita. E se a gente entende o básico sobre providência divina, né, se a gente entende o básico sobre as características da nossa fé, a gente não pode ter outro posicionamento a não ser entrar em oração e pedir inspiração para a espiritualidade amiga. Sim. O que eu faço? O que fazer diante essa saída de jovens das mocidades espíritas? O que há para fazer? Então, enquanto a gente tiver a oportunidade da oração, a oportunidade de se envolver mais com a mediunidade também, para a gente pedir a proteção da espiritualidade amiga, sempre a gente vai poder enxergar com bons olhos o que o movimento espírita jovem vai ter a oferecer. Maravilha. Bacana. Eu vou voltar numa pergunta minha lá atrás, porque eu ainda não fiquei satisfeito com a resposta. É mesmo? Eu tinha certeza. Eu vou puxar a língua do Matheus mais uma vez. Ah, Microfone para o Matheus, por favor. Diga. O que você esperaria ou espera da casa espírita para promover a juventude? legal. Ó, apertei, hein? Excelente pergunta, cara. tem que parar para refletir um pouco. Eu falo isso porque, voltando àquilo que a gente estava falando lá atrás, de término dos encontros espíritas, média, etc., vários outros que tem, a casa espírita fica como se, a minha obrigação é, com todo respeito, jogá-los lá dentro. Eu não tenho obrigação de, entendeu? Então, o que o jovem espírita, ele espera, na verdade? Isso eu sempre bati nessa tecla. Claro. Ó, pessoal de casa, presta atenção, lá vai uma dica de ouro. Vocês ficam à vontade também, se enquanto ele quiser pegar, se vocês tiverem aí, quando ele pensa aí, Pergunta vocês pro podem... Matheus, mas vocês podem responder tudo ao mesmo tempo aí. Mas eu penso, cara, que o jovem, antes de tudo, ele quer se sentir parte, né? Pertencimento. Então, pertencimento. Então, quando ele busca uma casa espírita, eu acho que é necessário esse pertencimento. E não só de fazer parte do movimento da mocidade, porque às vezes ele vai ali uma primeira vez, uma segunda vez, ver o estudo. Mas ter espaços, às vezes, além da mocidade também, né? Promover esse espaço de inclusão, chamar esse jovem para o trabalho, às vezes ali dentro, com o estudo, apresentar outros trabalhos da casa espírita, outros espaços, sabe? E para trazer esse pertencimento, entende? Sim. O André falou um negócio muito interessante ali sobre a orientação da FEB e da União Espírita Mineira com referência à formação e condução das diretrizes da juventude espírita. E o que a casa faz com esse material para apoiar o jovem? Às vezes a casa espírita às vezes não conhece esse material. Sim. Tá vendo? Eu vou devolver um pouco a pergunta para vocês, Tá. mas dando um spoiler também daqui a pouco do estudo, da palestra que a gente vai fazer sobre mocidade espírita. Legal. Eu sei que aqui eu e o Matheus ainda não temos filhos, né? Vocês, o Thiago eu sei que tem filhos, o Pitaco também tem, você também tem filhos? Também tem. Seus filhos, eles estão frequentando a casa espírita? O meu tá. Os meus filhos, eles ainda não estão, eles estão em outra religião. E eu estou respeitando isso. Claro. O momento deles, se forem para vir, serão bem-vindos, se não, tá tudo certo. Não quero ser invasivo, né, com essa questão. Só vou completar, já deixo você falar, Thiago. Por quê? Porque um dos pressupostos básicos para a gente envolver o jovem espírita é envolver também a família. Uhum. A casa espírita precisa também envolver a família para conseguir também um apoio Sim. para a permanência do jovem espírita. E o Thiago falou que
a experiência dele, como é que ele ia para a casa espírita. Minha experiência também, eu ia para a casa espírita sob protesto. Né? Não sei como é que era com o Mateus, mas a gente escuta repetidamente as pessoas falando, ora, eu ia para a casa espírita sob protesto. Né? Então, a família, ela também tem um papel que é fundamental para criar essa estruturação da permanência do jovem na casa espírita. Eu vou comentar duas questões. Vou aproveitar essa questão do protesto que você falou para falar uma coisa interessante. Não, que vai de encontro com o que você perguntou. A mãe dele levava ele, a irmã e o outro irmão, e parece que você via a chinela na mão. Eles punham para andar na frente assim, ela ia, ficava esperando. Isso era toda evangelização e mocidade. É só um corte, sim. Mas é isso, é importante falar disso, Luiz, porque o nosso papel, e aí vou mesclar enquanto pai agora, né, que eu sou. Mas quando eu falei daquele sentido, entra muito nesse lugar, sabe? Entra muito nesse lugar de você ter um espaço para fazer algo por si mesmo, né? Então, assim, a gente pode começar a ir forçado, mas o que vai te manter ali é aquilo fazer o sentido. Então, a casa espírita fornecer para o jovem é esse espaço, é essa liberdade, não para ele fazer sozinho, sabe? Mas o que eu vejo que a casa espírita às vezes não disponibiliza é a oportunidade de fazer diferente. Ou seja, era desse jeito na minha época, a juventude, então agora vai ser desse jeito. Mais ou menos isso, sim, sabe? E tá tudo bem, mas se a gente não pensar no que vem depois, que a mentalidade da juventude agora é diferente, que a forma que eles lidam é diferente, não vai funcionar. Você quer ver a integração que precisava haver, Fabiano? É a casa espírita oportunizar que o jovem faça palestra pública na casa espírita. Também acho. Tiago Brito, essa foi pra você, hein? Essa foi pro Tiago. A gente bate muito nessa tecla, né, meu amigo? Mas é legal quando você fala de oportunizar, isso é muito importante ficar muito claro. É o convite e a oportunidade e o direcionamento. Porque senão a gente corre o risco de ir pro outro extremo, que é da imposição. Então, às vezes a gente vai para um lugar e às vezes a intenção é boa. Sim. A gente vai para um lugar que eu me vi muito nesse espaço e foi desafiador. Eu consegui lidar, mas muita gente escapa, muita gente vai embora. Porque já chega e quer colocar o jovem em tudo que é lugar da casa espírita. E vai fazer esse trabalho essencial, e que vai fazer palestra, e vai fazer, e vai falar. Uma programação, né? Uma estratégia, aí já vem a orientação da fé. Exatamente. E aí, para além dessa orientação, buscar lugares onde funciona e ouvir, gente. Ouvir o jovem. Ter um feedback, isso é muito importante. André, rapidão. Só porque... Por que o EMEG, que é o encontro da mocidade e jovens espíritas, não aproveita esse tempo do EMEG para fazer essa discussão e outras decorrentes da necessidade de potencializar as casas espíritas com a juventude, de pertencimento, etc. O EMEG, os encontros jovens, na minha opinião, tinham que reservar pelo menos um tempo, um estudo, uma roda de conversa, né, para todos, nesse sentido. Isso já tem sido discutido dentro da equipe de trabalho do encontro. A realização disso dentro do encontro com jovens de uma faixa etária tão diferente mostra pra gente que o caminho que seria o ideal é seguir o que acontecia até pouco tempo atrás, que são os EMEGinhos. O que são EMEGinhos? Que são, para mim, tão ou quão mais importantes que o próprio EMEG. É você reunir durante o ano os jovens daquela determinada região e aí sim conversar sobre isso dentro da casa espírita, com a direção da casa espírita e com a direção das AMES, com a direção dos CREs, junto ali todo mundo reunido para conversar. Mas é isso. Vamos fazer isso, porque, desculpa te cortar, mas... Ontem eu estava em reunião com representantes também do Conselho Regional Espírita e a gente já falou sobre isso. No ano que vem não, esse ano, esse ano, vai existir
2 EMEGinhos, pelo menos durante o ano, para a gente conversar sobre os subtemas do encontro e conversar também sobre a minha vivência de espírita fora do ambiente propriamente dito de encontro. Então, esse ano vai existir pelo menos 2 EMEGinhos para a gente tratar disso. Porque a ideia do encontro é trazer ideias, temas, que a gente vai do macro, que é o encontro, né, até o micro, que é o nosso lar. E para passar por esse espaço e continuar tendo energia, tendo um combustível, um lugar para a gente realimentar, né, é a casa espírita. Então, se não há esses movimentos, e aí quando você foi falando, eu lembrei do MF, né, que foi uma proposta que surgiu para fazer isso, porque o encontro é maravilhoso, mas o encontro ele não consegue manter aceso aquilo ali o ano todo. É responsabilidade das casas espíritas, e às vezes fazer esses encontros, que a gente vê muito em outros movimentos religiosos, maravilhosamente, que fazem assim, com uma energia, com uma constância, e talvez a gente fazer isso mais. Claro, né? concordo. E que aí vai de encontro com aquela fala lá do deixar o meu projeto, a minha casa, o meu formato, deixar isso um pouquinho de lado, porque é aquela frase que a gente estava conversando antes, né? Se o projeto, se a causa, se o processo se eu me torno maior do que aquilo, a tendência é fracassar. Então, quando a gente começa a abrir mão um pouco disso, dá liberdade para ter esse movimento de união, esse movimento de fazer esses microencontros que dá um gás, que dá uma energia maior, né, para o jovem, para todo mundo que está envolvido. Eu quero aproveitar essa fala do Tiago sobre o MF, porque assim, o Matheus, ele também teve uma experiência muito marcante no MF, né? Eu vejo o Matheus aqui hoje, eu lembro da participação dele dentro dos MFs, o quanto foi, né, importante para mim. O pessoal de casa, o que é o MF? MF foi, né, o Encontro de Mocidades e Juventudes Espíritas. A gente queria tanto, mas queria tanto. Em Formiga. MF, Encontro de Mocidades Espíritas em Formiga, isso. A gente queria tanto, mas a gente queria tanto mais um dia para ter um pouquinho daquela experiência de encontro, que a gente falou assim, quer saber? Vamos fazer nós. A gente vai fazer. E a gente acabou dando trabalho para o EMEG. Porque a gente tá fazendo uma interlocução tão grande com a equipe de trabalho, que o pessoal, nossa, olha isso, né? O pessoal da equipe de cozinha. O MF não existe mais? Infelizmente, por enquanto não, por causa de um outro problema que a gente vive dentro do próprio EMEG, que é a falta de trabalhadores. Sim. Tiago, não, você quer falar? Não, é porque tem um ponto que foi complexo pra gente, pra todo mundo, que foi a tal da pandemia, né? É porque não tô responsabilizando a pandemia pelo término de processo. Ela foi responsável por muita coisa. Mas eu falo que o MF, a própria mocidade, todos os lugares. A própria mocidade. A evasão foi em todos os segmentos religiosos. Exatamente. Só que aí é talvez a hora de ressignificar, repensar, porque é importante. E talvez retomar, né? Algumas coisas ou modificar. E sabe o que eu acho legal também, gente? O ano passado, o ano passado mesmo, tá, André? O ano passado eu fui coordenador de uma das rodas de conversa da CEONG, né? E eu percebi, aí o ano passado a gente resolveu juntar o jovem com o adulto. Foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente tava lá assim, não, porque vai fazer a roda de conversa dos jovens, assim. Aí nós pegamos, juntamos os coordenadores e falamos assim, vamos juntar todo mundo? Aí disse assim, não, mas não vai dar certo. Eu falei, vamos juntar. Aí, Luiz, nós juntamos os jovens com os adultos. Ficou aquela roda gigante, ficou maravilhoso, foi maravilhoso. Aí, o pessoal de casa tá aqui, quem foi na CEONG não vai ficar chateado comigo, não. Mas os jovens deram um banho nos adultos. Porque eles participam mesmo e são afiadíssimos. Sabem as respostas, têm consciência, têm profundidade. E quando eu saí de lá, eu dei parabéns para vários. E falei assim, olha, eu aprendi mais com vocês aqui hoje do que eu já aprendi em grandes congressos. Porque eles têm a pureza, né? Que deles é verdadeiro. Então, assim, eu acho que de tudo que nós estamos falando é aproveitar o jovem. Gente, aproveita o jovem.
Vocês vão aprender muito, porque nós vamos ficando para trás, né, André? A gente vai ficando, igual a gente gosta de falar Deus muito. quiser. A gente vai ficando ali estacionado e o jovem tá a 1000 por hora, ele tá afim de fazer, né? Mas eu só queria ter a oportunidade de concluir essa ideia que veio em relação ao MF, né? O Matheus e a Aninha, eu acho de uma forma praticamente heróica, de muita fé deles, eles conseguiram desenvolver, enquanto foi, porque Matheus, mais umas 2 ou 3 edições, né? 2 edições, até chegar a pandemia. Na pandemia eu acho que teve uma online ainda, não teve? Ainda Tiveram quantas edições? do MF? É. Foram, acho que foi quase 10 anos. Quase Nossa. 10 anos de Gente, encontros. já acabou? É. Meu Deus do céu. E, Que trabalho porque- bem feito da espiritualidade contrária à luz, hein? pois é. E aí, isso acabou por um outro fator também. As responsabilidades mudaram, né? Isso. As responsabilidades mudaram e com a pandemia, você escuta isso do Iapoque ao Chuí, se você for perguntar. Os trabalhadores nas casas espíritas minguaram. Então, você tinha... Você tinha que eu me lembro até hoje, eu na casa espírita que eu participo, o grupo espírita Allan Kardec em Lavras. Enquanto eu estava fazendo a faculdade à noite, eu também estava coordenando palestra pública que acontecia à noite também. Então o WhatsApp ficava ali ligado, estava na aula, estava na casa espírita, por quê? Porque ainda não tinha gente para trabalhar, para estar naquela função ali que eu estava fazendo. Aí quando chegou mais pessoas, a coisa foi mudando, mas isso ainda está muito, a gente está sentindo ainda muito essa falta de trabalhadores. Então é o que eu estava falando com vocês na hora que a gente chegou aqui, né? O papel da comunicação espírita, falo isso com vocês que estão nos assistindo. Se vocês tiverem interesse em conhecer o EMEG, em conhecer a SEONG, em saber como é a experiência de trabalhar no encontro espírita desse, nossos corações, nossos Instagrams, nossos WhatsApps estão abertos ao contato de vocês. Então, passa logo já o Instagram, os seus contatos aí pro pessoal. O Instagram continua sendo EMEG29CRE. Vocês vão ter contato com o pessoal da equipe de coordenação da comunicação do EMEG. Meu contato é 35992459200. Você vai conversar diretamente comigo, você vai saber como. Pode ser que o EMEG está acontecendo daqui a 30 dias, então a equipe de trabalho, de alguma forma, a gente conseguiu fechar ela para esse ano, com muita dificuldade. Mas é possível ainda a participação das pessoas para integrar, quem sabe, no próximo ano, as equipes de trabalho, né? Para conhecer o trabalho. O André, antes do Fabiano chegar, o Thiago estava me contando aqui uma coisa que eu falei assim, puxa vida, se isso aqui for colocado em prática, vai dar certo. Thiago, com a palavra. E foi isso que a gente fez no MF. As mocidades espíritas, 2, né, em Formiga, fizeram, vamos fazer movimentos? A mocidade do Lázaro vai no Irmão José e a mocidade do Irmão José vai no Lázaro. Deixa ele falar agora conta. e o Matheus vai complementar aí, porque eu acho que vocês conversaram muito sobre isso aí. Porque, e aí vou Olha a ideia dele, retomar a cara. fala da pandemia, né? Porque foi daí que o processo vai chegar onde a gente vai falar agora. Porque continuamos, tentamos online, e aí afastou, e foi difícil, o pessoal esfriou. Muita gente depois mudou, foi fazer faculdade. Então foram vários processos, e o que aconteceu? Estamos sem reunião de mocidade, né? Salvo me engano, apenas uma casa espírita ainda está conseguindo, né, manter. Eu acho que o núcleo, a Ju e o Odiano, né, eles estão... O núcleo que ele está falando é o Irmão José. O Irmão José daqui Isso. de Formiga. Eles continuam com a Juliana, o Odiano, o pessoal. Mas, conversando com eles esses dias, né, Matheus? Baixíssima. Quando não é só eles, igual a gente estava E qual é a ideia? Aí surgiu, no final do ano, uma conversa, né? Quem estava na conversa? Estávamos... Os meninos aí estavam? Ainda não, mas aí a gente depois Entraram conversou depois. com eles também. Tá. Partiu de um grande amigo, o Fábio, a ideia de retomar o trabalho da mocidade. Então, a gente conversou e chamamos um grande amigo nosso, o Thales, que também fez parte da mocidade há muito tempo, filho do Ayrton, né, o Bruxo. Filho do Bruxo. Isso. E minha esposa, Priscila, e a gente conversou, vamos retomar a mocidade? E para mim isso tinha um significado muito mais especial. Pesado. Muito mais pesado e especial, porque eu
eu não sou quem sou hoje graças ao espiritismo, graças à mocidade, É isso, graças à música, isso graças que é ao importante encontro as espírita. pessoas entender, que você transforma vidas. É porque a gente está falando aqui, Viveu, parece né? que a gente está querendo vender algo, Isso. mas, Não, gente, mas o importante disso, porque aquela fala que eu dei aqui, porque essa mesma juventude que estava dando banho no EMED é porque frequentou esses Exatamente. grupos. mas é porque a gente, Entendeu? longe de querer parecer alguém... É aí que eu queria chegar. perfeito. Não, mas se Ô, hoje a gente está no lugar... Deixa eu fazer um cortezinho Aham. rapidinho. Me permite? Agora. É... Vai com Eu cuidado, porque participei. ele tá assustado Não, com você. mas eu quero que você complemente. Eu não vou te interromper mais, não. Eu quero que a sua ideia foi ótima. É ótima. É a segunda vez que eu estou como presidente de uma casa espírita, de diferentes casas. Eu já fui presidente de uma casa espírita, que é o Lázaro, e hoje estou aqui na direção do SEARC. E sou fundador do SEARC. Eu só consegui isso graças à Mocidade Espírita. Eu estou aqui agora graças à Mocidade Espírita. Você pode ter certeza. Outro companheiro nosso é o do Tifoncinho. O Centro Espírita Tifoncinho. Que é o... Fugiu o nome aqui. Ele também fazia parte da Mocidade Espírita. Então, os frutos, eles vêm. Agora, fala do projeto. Esse projeto, ele vem com um gosto muito mais especial pra mim. Luciano Tifoncinho, aquele abraço. Maravilhoso. Abraço, Fugiu Luciano. aqui o nome Saudade aqui. dele, os meninos dele. Fazia parte, os meninos deles também. E aí, por falar, e é isso, a gente falar de menino e aí volta, É. interliga tudo, porque eu hoje, enquanto pai, tenho um filho que vai fazer 14 anos e me bateu esses dias, eu falei, cara, o que eu tô fazendo pelo meu filho em relação ao que a doutrina fez por mim? Como que eu tô ajudando ele a ter pelo menos um pouquinho do que eu tive? E aí bateu essa necessidade, essa vontade, e aí para mim, para além da necessidade de voltar, é muito para esse lugar de ter um espaço para o meu filho poder frequentar o espiritismo, para ele poder atuar no espiritismo enquanto jovem. Então, desse diálogo, desse bate-papo, surgiu a ideia e a gente está se organizando, fechando já o processo para retomar as reuniões com a juventude, com a Mocidade Espírita. E como é que ela vai acontecer? E aí o formato a gente queria fazer de uma forma que abrangesse mais, não só a juventude, mas as casas espíritas, que é esse movimento do MF, que é a ideia que a gente tem sempre, né, que é essa união. Então a proposta é, primeiro, um tipo de reunião mesclado entre presencial e online. Por quê? Isso dá a oportunidade de quem está no local físico participar, mas daqueles que têm o coração ainda aqui com a gente, ou de quem ainda não conhece ou quer conhecer mais de uma forma, vamos ver primeiro online, e aí a gente fazer isso, intercalar, uma semana ser presencial, uma semana online. E as reuniões presenciais, a ideia nossa é ser como se fosse uma mocidade itinerante, uma juventude itinerante. A gente não quer um espaço físico específico, vai ser a mocidade da casa tal, a mocidade... Não. A ideia é abrir o diálogo para todas as casas espíritas de Formiga que tenham desejo e abram as portas para participar, e a gente colocar essas reuniões para acontecer, as reuniões presenciais, cada dia em uma casa espírita. Cada semana que for presencial, ela acontecer em uma casa espírita. Podem contar com a nossa casa. E os frutos desse movimento é uma coisa extremamente expressiva. Agora pode não ficar claro, mas vocês, o Thiago e o Matheus, eles devem se lembrar de como foi o aumento exponencial do MF. Primeiro MF, na escola, que eu acho que nem hoje não é escola mais, foi 15 jovens. A gente lutou para colocar 15 jovens naquele escola. Contando os trabalhadores. No mesmo ano a gente fez outro, que a ideia era fazer 2 por ano. No mesmo ano a gente fez outro. Aumentou para 30. Foi no outro ano que a gente fez. Aumentou para 60. A gente falou que eu não dava conta mais de fazer 2 no ano só. Aí foi pro outro ano. O outro ano, 90. Tá dobrando. Aí no outro 30, ano... 30. A gente conseguiu acho que uns 95, não chegou a 100. Mas eu acho que no ano seguinte eu já não estava mais na coordenação, que eu tinha mudado completamente para Lavras. Eu acredito que tenha passado de 100 jovens. Olha que beleza. E muito do que a gente elaborou, do que construiu, o EMEG, que é um encontro, vai fazer 40 anos ano que vem o EMEG.
o EMEG ele incorporou como um bom resultado de trabalho do MF para também Sim. o EMEG. Isso é importante a gente ressaltar. Então foi um aumento exponencial e quando a gente tem uma boa, vamos botar assim dessa forma, uma boa ação, uma atitude construtiva dentro do trabalho, a coisa germina. A gente só precisa dar essa oportunidade para o trabalho acontecer. E essa ideia que vocês estão trabalhando aí, vocês estão trabalhando vocês três juntos? Tem mais pessoas? Como é que é? Deixa o Matheus falar aí um pouco dessa... Na verdade, a gente trabalha assim, mas cada um no seu canto, com responsabilidades diferentes, tem problema, vidas, mas que se cruzam em algum lugar, né? Isso. Então, o trabalho do EMEG tem uma equipe bem grande de trabalhadores. Sabe quantos trabalhadores? 40. 40 bom, trabalhadores. Quase gente. metade do encontro é trabalhador, mas por quê? Porque são espalhados, né? Uhum. Por toda a nossa Mas é regional, muito cada bom. um de uma cidade, gente Só de tempo uma que informação, já conhece. a gente está com 28 trabalhadores, 28 não, que número que eu falei agora? 40. 40 trabalhadores, e a gente está também com 38 participantes. Fazia tempo que a gente não tinha esse número de participantes. Já tem 38 inscrições. Maravilha. Inscrições feitas de participante, porque tem inscrição de participante e trabalhador, que você participa e trabalha no encontro. 38 vão para poder participar do encontro. Participar, e Mesmo. 38 vão especificamente Encontristas. encontristas. Uhum. No total, a gente já tem a participação de 105 pessoas no encontro. Graças a No ano Deus, passado né? foi 90. Maravilha. Que bom, a espiritualidade age, né, de forma muito bonita, né? Sim. E é bom que o EMEG ele junta essa turma, porque cada um no seu cantinho, na sua cidade, eu lá em Divinópolis, conheço o movimento jovem, atuo, André lá em Lavras, o Thiago agora começando com esse projeto incrível em Formiga, e no encontro tudo isso se converge, né? Que a gente tem essa oportunidade de trabalhar junto, cada um na sua área ali, mas é magnífico. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu já vou dizer o seguinte: nós vamos fazer, Thiago, um ciclo de outros episódios, tá? Porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. As perguntas que o Fabiano fez aqui não foi feita uma ou duas, mas a gente já esperava, porque o assunto ele é muito rico. Ele é muito rico de questionamentos, de conteúdo mesmo, etc. Não tem como realmente você ficar aqui em 50 minutos esgotar. Mas é só para poder dizer que a mocidade espírita, a importância da mocidade espírita, e que ela está principalmente com um projeto já engavetado aí, já pronto para poder seguir. E já quero dizer para vocês mais uma vez, a nossa Casa Espírita, o SEAC, está de portas abertas. O nosso Despertar, a mesma coisa. O Instagram da nossa casa está aberta a esse movimento aí, que depois nós vamos conversar. Isso mesmo. É isso mesmo? Você endossa o que eu falei? Endosso. Você falou, tá falado. Se não endossar, eu vou te despedir, viu? Não, tá endossado. Então tá bom. Tá mantido no emprego. E para além das casas, assim, agradeço imensamente, né, o apoio, a abertura do espaço, e eu tenho certeza que o apoio enquanto trabalhadores, né? Eu conheço o trabalho de vocês há muito tempo, é inspirador. E abrir esse convite para quem quiser atuar de alguma forma. Exatamente. Né? Eu quero ajudar de tal forma. Gente, é super aberto, é um projeto em construção. Eu acho que é isso. A juventude é esse projeto em construção, ainda mais agora de retomada de projeto. Isso é muito bacana. Né? Gostaria de... Eu tenho facilidade de falar, então posso ir lá explanar um tema. Tem muita coisa a fazer. Gente, vamos então passar para as considerações finais, porque realmente o nosso tempo já chegou ao fim. Começar pelo André, as breves considerações aí, depois o Matheus e o Thiago. A minha consideração final é ressaltar a divulgação do EMEG. Acontece no Carnaval, em regime de internato, você fica lá os 4 dias. Gente, melhor comida possível, 5 refeições por dia. É uma experiência ótima. É muito gostoso. Sala de estudos, oficina, aqui tem 2 oficineiros de música, tem oficina de canto, que eu vou dar oficina de canto, tem sarau, atrações artísticas, então é muito gostoso. Conheça o Instagram, EMEG 29º CRE, vai lá, dá uma olhadinha no material que está lá para vocês, e se você tiver interesse, se inscreva. A gente está à disposição, de coração aberto, para estar te acolhendo, tanto como trabalhador, ou primeiro como participante, que seria o ideal. Daqui a 30 dias. Isso, daqui a 30 dias, exatamente. Fica o convite para vocês. Beleza. Maravilha. Matheus? É isso aí. Se não fosse esse encontro, talvez eu nem estaria aqui, né, gente? Com certeza. Encontro super acolhedor, então
reforço demais o convite do André, e não só o encontro, mas às vezes quem não já é um jovem ativo no espiritismo, busca uma mocidade, busca conhecer a religião, né, se conectar um pouco com a espiritualidade, faz muito bem pro espírito, pro corpo, pra alma, né? Maravilhoso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tiago. Acho que para mim o que fica bem forte, né, para se encerrar, é o tema do podcast de vocês, que é despertar. E despertar para a importância desse tema, despertar para a necessidade de gente falar sobre esse tema, de atuar em cima desse tema enquanto pai, enquanto coordenador, enquanto jovem, enquanto espírita, e despertar para as possibilidades que a gente tem para ressignificar, dependendo da necessidade, esse movimento da juventude. Maravilha. Muito bem. Acabou, né? É isso aí. Infelizmente, o bate-papo tava Mas ótimo. Mas eles vão voltar. Vão voltar. Nós vamos gravar uma série aqui, porque a gente tem muito para falar. O pessoal de casa ainda quer ouvir mais, porque é um assunto realmente que as casas espíritas hoje procuram saber como fazer. A gente vê que todas as casas querem fazer, mas às vezes não sabe como. Então já ficou a dica aqui, né? Nós temos lá na FEB, na União, um material que pode te dar esse start, locais que a gente pode conhecer. O André já deu o telefone dele aqui, ele falou que pode entrar em contato. Tem a página lá do 29º CRE, do MF e 29º CRE. EMEG, do EMEG. 29º CRE, entram lá, procuram, pedem auxílio, porque hoje a gente tem que investir nessa turma aqui, né, Luiz? Exatamente. É no jovem, nessa... Porque hoje o jovem tá com tudo, viu? Isso aí. Não é? Tô certo, Thiago? Certíssimo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. As portas vão estar abertas. Vamos, pessoal, procurar o EMEG, fazer a inscrição, porque é imperdível. É sensacional mesmo. Não perca a oportunidade. E, se gostou deste episódio, né? Faz o quê? Compartilhe, comenta aqui o que vocês acharam, se inscreva no canal, toca o sininho e até o próximo Despertar Podcast.